Então, queridos e queridas, nós vamos pegar agora o manual do Drobner. Espero que vocês possam tê-lo na mão, se possível, quando for nessa terceira parte ou a terceira aula. Veja que é um tempo gravado e um tempo para o roteiro de estudo. E das páginas 15 até a página 18, ele faz uma simples, mas profunda, densa introdução sobre a patrologia. E ele começa assim: a palavra patrologia é formada por duas palavras gregas, patros e logos, tratado ou doutrina, que significa as ciências dos padres da igreja. Conceito de pai, padre. Ele diz assim: o título cristão honorífico de pai ou padres da igreja inclui uma gama de imagens pertencentes ao acervo comum humano, ao Antigo Testamento e ao mundo greco-romano. O pai como gerador da vida e como cabeça da família, a quem compete igualmente o cuidado por ela, como também a tarefa de dirigi-la com sua autoridade, como guardião e mediador da experiência e da tradição, e por isso como autêntico mestre também e sobretudo da fé. O pater familias romana é o sacerdote do culto doméstico, os genitores, na compreensão do Antigo Testamento, são os representantes de Deus na família. Os patriarcas são os guardiões da promessa e os fiadores da graça da aliança com Deus, aos quais, por isso, se devem obediência e veneração. Esse conceito natural de pai se estendeu aos pais, os antepassados, como também ao pai espiritual, intelectual ou eclesiástico, o mestre, o diretor de uma escola de filosofia e também o rabino. Os apóstolos de Cristo, por exemplo, em 1 Coríntios 4,14, e os bispos da igreja são, neste sentido transposto, pais dos crentes, porque eles, no batismo, são os criadores da nova vida, no anúncio e na exposição da fé, são seus mestres e educadores. E os guardiães da família, como dirigentes da comunidade. A Igreja Antiga atribuía, por isso, a partir do século IV, o título de pai aos bispos exclusivamente, e só a partir do século V aplicou também aos sacerdotes, por exemplo, Jerônimo, e aos diáconos, por exemplo, Efrem, o Sírio. Até hoje se conserva em muitas línguas o título de pai, padre, para designar o sacerdote, como no Brasil. Padre, pai da igreja, doutor da igreja, escritor eclesiástico. Então vamos ver esses três conceitos: padre da igreja, doutor da igreja e escritor eclesiástico. Três termos. O conceito de padre da igreja evidencia um aspecto da figura paterna, o bispo como autêntico transmissor e garante da verdadeira fé. Aquele que vela pela sucessão ininterrupta da fé desde os apóstolos, bem como pela continuidade e unidade na fé, na comunhão com a igreja. Ele é o fiel mestre da fé, ao qual se pode recorrer nas dúvidas da fé. Essa autoridade, na verdade, não torna o padre da igreja individualmente inerrante, quer dizer, sem erros em todos os pormenores, mas ele se deve ater à Sagrada Escritura e à regula fidei da Igreja Universal, mas em sintonia com elas, ele é testemunha autêntica da fé e da doutrina da Igreja. A partir do século IV, os bispos que se destacaram
particularmente na transmissão e na exposição e defesa da fé. Os primeiros foram os do Concílio de Nicéia, receberam os títulos de padre ou santos padres. Vejam bem, hein? A partir do século IV, os bispos que se destacaram particularmente na transmissão, na exposição e defesa da fé. Os primeiros foram o Concílio de Nicéia, 325, receberam o título de padres da Igreja ou santos padres. Basílio Magno, pela primeira vez no sentido de prova patrística, argumentatio patrística, acrescentou à sua obra de Espírito Santo, no ano de 374 e 375, uma lista de padres da Igreja, para apoiar sua opinião doutrinária, lá no capítulo 29. Agostinho serve-se dessa lista, a partir de 412, especialmente na controvérsia contra o pelagianismo. E Cirilo de Alexandria fez ler durante o Concílio de Éfeso, em 431, como prova de sua própria ortodoxia, trechos de obras deles que o sínodo aceitou oficialmente e incluiu em suas atas. Vicente de Leres criou finalmente o clássico conceito Magister Probabilis in seu Communitorium, em 434, e desenvolveu a teoria da prova patrística. Então, veja bem, se começou a partir do Concílio de Nicéia, citar também, por autores como Agostinho, São Basílio Magno, a lista dos padres, desses padres que defendem a fé, e Vicente de Leres criou finalmente o clássico conceito de Magister Probabilis in seu Communitorium e desenvolveu a teoria da prova patrística. E aí vai, na página 16 continuamos. Por causa da importância que tem como testemunhas privilegiadas da tradição viva da Igreja, os padres da Igreja são definidos tradicionalmente segundo 4 critérios. Quais são os critérios? Doutrina ortodoxa, quer dizer, reta doutrina. Em toda a sua teologia, devem estar em comunhão doutrinária com a Igreja Universal, o que, porém, não significa isenção absoluta de erro em todos os pormenores de sua doutrina, mas em comunhão. Sanctitatis vitae, santidade de vida. Santidade no sentido da Igreja primitiva, em que a veneração dos santos se apanhava não na canonização expressa, mas no reconhecimento e na veneração da vida exemplar por parte do povo fiel. Approbatio ecclesiae, quer dizer, o reconhecimento, embora não necessariamente expresso, de sua pessoa e doutrina por parte da Igreja. E antiquità, eles devem pertencer ao período da Igreja Antiga, né? Século VIII. Mas vamos estudar mais, aprofundar um pouquinho aqui. Antiguidade. O Papa Bonifácio VIII concedeu em 1295, pela primeira vez aos padres da Igreja Latina, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho e Gregório Magno, o título honorífico de doutor da Igreja. O Papa Pio V, em seu breviário de 1568, elevou ao mesmo grau os padres da Igreja grega, Atanásio, Basílio Magno, Gregório de Nazianzo e João Crisóstomo. Desde essa época, foram referenciados como os 4 doutores da Igreja do Oriente e do Ocidente. E como tais, foram tema de muitas representações artísticas. Então, o conceito de padre.
Agora, lá na página 17 diz: o conceito de doutor da Igreja corresponde ao de padre, sem, no entanto, estar limitado à antiguidade. Em lugar do quarto critério, que seria o de antiguidade até o 8º século, entra aqui o exímio valor doutrinal. A elevação expressa de padres da Igreja à categoria de doutores da Igreja quer salientar e honrar sua extraordinária importância como eminentes transmitores da fé e da doutrina da Igreja. Em 1722, Isidoro de Sevilha. Em 1729, Pedro Crisólogo. Em 1754, Leão Magno. Em 1851, Hilário de Poitiers. Em 1882, Cirilo de Alexandria e Cirilo de Jerusalém. Em 1890, João Damasceno. Em 1920, Efrem o Sírio. Então, doutores da Igreja são aqueles padres que têm eminente doutrina, mas não têm o critério de antiguidade. Os autores cristãos que não satisfazem uma ou mais dos 3 primeiros critérios dos padres da Igreja, doutrina ortodoxa, santidade de vida e aprovação eclesial, são chamados de escritores eclesiásticos. Todos os demais escritores cristãos antigos, mas não eclesiásticos, por exemplo, apócrifos, obras heréticas, fazem parte já do âmbito mais amplo de literatura cristã primitiva ou literatura cristã antiga. Vamos lá. A limitação do conceito de padre da Igreja à antiguidade só ocorre na Idade Média. Jean Mabillon, que viveu de 1632 e 1707, ainda considerava Bernardo de Claraval, 1153 falecido, como o último dos padres, e Jacques Paulmini, que viveu de 1800 a 1875, finalizava sua monumental obra de patrologia greca com Genásio II de Constantinopla, depois de 1472, abrangendo, portanto, toda a literatura bizantina e a patrologia latina com o Papa Inocêncio III, que morreu em 1216. É verdade que se aceita hoje a restrição à antiguidade, mas sua delimitação cronológica é bastante discutível. Os manuais tradicionais, inclusive o presente, esse aqui, terminam no Ocidente com Isidoro de Sevilha, no século VII, porque ele morreu em 636, e no Oriente com João Damasceno, no ano de 1750. Cresce, porém, o número dos que opinam, com bons motivos, que a época dos padres termina já em meados do século V, mas até hoje a opinião deles não se impôs. Quanto à periodização da patrística, as introduções às partes 2 e 4. Isso aqui depois nós vamos estudar. O que é importante é ver, que, por exemplo, na introdução à patrística, o Dom Fernando chega até o século V. Nós mantemos a visão clássica, sabendo que isso não é regra de fé, não é herege quem pensa que mais ou menos se vacila um pouco mais, um pouco menos, tá bom? O critério é mais ou menos diretivo, o diretrizes, que é Sevilha, Isidoro de Sevilha e Damasceno. Patrologia patrística, história da literatura, Nós vimos, então, o conceito de padres da Igreja, doutores da Igreja, escritores eclesiásticos. Aqui voltamos ao tema que já falamos, mas é muito importante refletir. Ao longo da história, lá no final da página 17, o terceiro item, patrologia,
Ao longo da história desta disciplina, criaram-se também no âmbito confessional entre católicos e protestantes 3 classificações e definições diferentes. Patrística significa, desde o século XVIII, a teologia patrística, especialmente a dogmática dos padres em contraposição à teologia bíblica e escolástica. O conceito de patrologia, como nós já vimos, foi utilizado pela primeira vez pelo teólogo protestante João Gerhard, que faleceu no século XVII, como título de sua obra póstuma, publicada com o título Patrologia, Ouvida e Obras dos Doutores da Igreja Cristã Primitiva. Tá certo? No sentido de estudos do padre, do ponto de vista histórico e literário, que usa Jena em 1653. Nós já estudamos isso, né? Que com Gerhard, a patrologia, ouvida e obras dos doutores da Igreja Primitiva, nos estudos do ponto de vista histórico, da sistematização deles, e Jena no sentido de histórico e literário. Já na virada do século XX, por causa do desenvolvimento geral das ciências históricas e filológicas, começou uma discussão acirrada sobre a extensão e objetivo da doutrina dos padres, e julgou-se que ela deveria consequentemente ser considerada e tratada como parte da literatura universal, como literatura cristã primitiva ou literatura cristã antiga, sem desconhecer o seu caráter teológico por causa do seu objeto. Uma segunda definição de literatura cristã a distingue, por outro lado, da patrologia e da patrística, como disciplina não teológica da filologia dos cristãos primitivos. Em geral, hoje, os 3 nomes dessas disciplinas são empregados mais ou menos sem diferenciações. Por outro lado, não emudeceu a discussão sobre a sua exata definição. Sem entrar aqui no mérito, diz o autor, dos argumentos acima referidos, esta obra emprega apenas os conceitos patrística, patrístico e patrologia. E ele explica na página 18, patrística ou patrístico, a era dos padres, pertencente à época, aos escritos, ao pensamento, etc., da literatura cristã antiga, patrística, e patrologia, ciência da literatura cristã antiga. Então, para ele, Grobner, patrístico, a era dos padres, tudo que foi escrito mais ou menos até o século VIII. Patrologia é a ciência que estuda a literatura cristã antiga, que significa os padres, doutores e escritores eclesiásticos. Tá bem? Veja que patrologia é mais abrangente. Todavia, a patrologia, diz o autor, não se identifica como a ciência que estuda a literatura universal, mas conserva propositadamente em seu nome o conceito de padre, pai, para se tornar claro que se trata necessariamente de um ramo da teologia, cujo núcleo essencial são os padres da Igreja, claro, os padres, e seus escritos no sentido eclesial. Mas desde que, para compreender e explicar esses escritos em seu significado mais amplo, é necessário levar em consideração toda a literatura cristã antiga e seu ambiente, entender por que Santo Agostinho escreve isso, a quem ele se refere, quais os problemas, quais as questões de diálogo com a cultura pagã, mas quais são os problemas, as heresias. A patrologia moderna é a ciência que trata a literatura cristã antiga em todos os seus aspectos e com todos os seus métodos apropriados.
Só queria deixar, né, deixar claro, né, que nós procuraremos, então, fazer aquela síntese que está na instrução, que é a patrística patrologia, ou patrologia patrística. E importa também não só a sistematização, o período histórico, mas também a contribuição da essencialidade desses padres, da sua essencialidade, da sua doutrina, para o desenvolvimento da doutrina cristã. Nós temos que ter esse equilíbrio, tá bom? Veja bem, então, nessa terceira parte da primeira aula, que é toda a introdução, nós estudamos um pouquinho, lemos o plano de ensino, lemos depois o documento da Congregação para a Educação Católica sobre o estudo dos padres, mesmo se referindo a formações de padre, temos alguns elementos que eu vou pôr no roteiro de estudo que são muito importantes para nós, mesmo os leigos. E o terceiro ponto, estudamos a terceira aula, o Drominer, Hubertus Drominer, sobre a introdução à patrologia. E vocês não se apeguem bem aos conceitos, mas ao conteúdo, né? E a gente vai procurando exemplificar, sintetizar. E aqui cabe a vocês. Nós tivemos mais ou menos aqui um pouco mais de 1 hora de aula gravada. Voltar através desse guia de estudo, o roteiro que eu faço, para sistematizar um pouco e começar a inculcar, trabalhar esses conceitos para que na próxima aula nós possamos começar a falar das épocas e dos autores dessa época e dos autores demonstrar a importância naquela época dos padres. Tá bom? Sempre tendo esse cuidado, como eu falei, nós não podemos querer colocar tudo, fazer uma feijoada, mas nós temos que ver no contexto, na sua contextualização e na sua também singularidade, tá bom? Espero que tenha sido muito útil para vocês, que possa vos ajudar neste tempo a estudar melhor o mistério de Deus que se nos revela na história da salvação, que continua também depois da finalização da revelação positivada ou escrita no Evangelho de João, que continua também fazendo história conosco. E a importância, né, de ter um olhar desses senhores que sistematizaram de modo muito bonito e ao mesmo tempo sem uma preocupação de sistematização como nós concebemos hoje, aquilo que foi revelado e positivado na Sagrada Escritura e na tradição oral que compõe a grande tradição da Igreja. Isso também é importante não esquecer de começar a reler, rever conceitos de teologia fundamental, tá bom? A gente vai falando sobre isso e muita paz para vocês e bom tempo de estudo. Vamos rezar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.